Bem, pessoal, antes de iniciar nossa programação, vou falar um pouquinho sobre sinais analógicos, ou melhor, pinos analógicos, no caso do Arduino. Se você parar para reparar um pouco ao seu redor, o mundo é feito de grandezas, e entre elas grandezas analógicas. Como assim? Você pode imaginar, ao medir uma temperatura, ou seja, medir uma pressão, o próprio sinal da TV até um tempo atrás era analógico. Hoje é digital, mas até um tempo atrás aí era analógico. Não sei se vocês chegaram a presenciar algum momento o pai de vocês mexendo lá na antena, né, para poder melhorar o sinal, a recepção. Então, o que acontece? No caso do Arduino, ele possui conjuntos de pinos que podem ser configurados como entradas e saídas. E isso quando se trata de pinos digitais. Já no caso dos pinos analógicos, não. Eles só são configurados como entrada. Porém, existem outros pinos, no caso dos pinos digitais, que podem ser configurados com um negócio chamado PWM, que a gente vai aprender mais na frente, que simula uma saída analógica. Ou seja, grandezas analógicas, diferente das digitais, é aquela que vai variar continuamente dentro de uma faixa de valores. O exemplo é um velocímetro de um automóvel, de uma moto, é claro, o velocímetro analógico, aquele de ponteiro. Se você reparar, ele vai ficar variando os valores dependendo da velocidade e do tempo. Um gráfico aqui para comparar um sinal digital e um analógico. Geralmente o sinal analógico, na realidade geralmente não, sempre ele é formado no formato de um senoide. Já o digital é aquele que é on-off, ou é 0 ou é 1, ligado ou desligado. E no caso do sinal analógico você vai ter uma infinidade de valores. Já no digital não, você só tem dois estados, dois valores. Ou seja, como eu já falei, a placa Arduino ela possui pinos digitais que podem ser configurados como entrada e saída. Porém, os analógicos só podem ser configurados como entradas de sinais. E isso quando se trata de um sinal analógico. Porém, esses mesmos pinos podem ser configurados como digitais. Isso dependendo também do ambiente de programação. No caso do Arduino Uno, que é a placa que a gente vai estar utilizando em nossas práticas, nossas experiências, desculpe, ela possui 6 pinos e são numerados de A0 a A5, ou seja, o A para identificar como pino analógico. No caso do Arduino, eles possuem, das placas Arduino, possuem um conversor de 10 bits, que na realidade é a resolução, ou seja, ele consegue ler 1024 valores. E o valor máximo desse conversor é 1023. E aí você pode estar perguntando, mas aí você não acabou de falar que era 1024? Lembrando que esse valor começa a contar de zero. Então, de 0 a 1023 eu vou ter 1024 valores. Sendo que o meu valor máximo corresponde a 5 volts e meu valor mínimo corresponde a 0 volts. Ou seja, já sabemos que a tensão do pino digital é 0,5, então no caso do conversor analógico ele vai estar transformando esse valor de tensão em um valor numérico, novamente, de 0 a 1023. Então, para cada faixa de leitura eu vou ter uma faixa de valor de tensão correspondente. Bem, pessoal, na parte da programação, primeiro que eu vou fazer, eu vou tirar esse bloquinho aqui de leitura de sinais analógicos, vou ter lá aqui no canto, e vou mudar o traje. Como assim? Eu vou colocar aqui umas figuras, umas imagens que simulem o teclado de um piano. Então eu vou trajes, importar. No caso aqui eu já criei uma pasta e já baixei essas imagens e coloquei em cada tecla um sombreamento, marquei com a parte escura, que é para simular cada vez que eu apertar na tecla lá do papel alumínio, ele mudar a imagem como se eu estivesse pressionando a tecla do teclado, né? Então, bora lá. Primeira imagem eu coloquei como IM1, que é a imagem de nada pressionado, e vou importar as outras imagens. T1, que seria tecla 1, T2, T3, T4, T5 e T6. Pronto, vou excluir aqui o Arduino, que eu não vou utilizar. Vou mudar o cenário também, deixa eu ver, colocar aqui, importar.
menores e vou colocar essa aqui que é parecido com fosse alguma coisa de balada. Vou colocar aqui, vou voltar pro traje, comandos. Pessoal, nesse caso, no caso dessa programação, a gente vai precisar criar variáveis. O que é variável? A variável nada mais é do que um local na memória onde você armazena dados. Quando se trabalha com variáveis em outra ideia, é necessário que você diga o tipo, se ela é uma variável inteira, se ela é uma variável booleana. No caso do S4A não é preciso dizer o tipo, basta criar. Então, para criar variável é bem simples. Variáveis, criar uma variável. Como a gente vai trabalhar com valores, né, a faixa de leitura, eu vou criar uma variável chamada mínimo, que seria o meu valor de leitura mínima, e vou criar uma variável chamada máximo, que é o meu valor máximo de leitura. Lembrando que isso aqui é para eu ter um valor de comparação. Então, já que a gente vai trabalhar com portas analógicas, eu vou ter um valor que vai variar de 0 a 1023. Então, próximo passo, vamos para controle. Quando clicado, só quero funcionar quando eu clicar na bandeirinha. E vou começar a mudar o traje. O traje, pessoal, eu quero que ele inicie todo branco, ou seja, sem nada pressionado. Então, venho aparência, mude o traje. No meu caso aqui, o traje é o primeiro IM1. Então, se eu clicar aqui, ele vai iniciar o traje normal. E agora eu vou lá em variável e vou pegar meus dois valores de início. Eu vou colocar uma faixa de leitura. Então eu vou pegar esse aqui, mude máximo. Só que aqui eu vou começar com o mínimo, né? Eu quero primeiro que ele pegue um valor para comparar. Vou colocar aqui 150, um valor aleatório. E vou deixar o máximo 950. Nem vou pegar o zero, porque dificilmente vai dar zero. Nem vou pegar o máximo, porque dificilmente vai dar 1023 na hora que eu estiver pressionando as teclas. Primeiro, por causa do material do fio. Também por causa do papel alumínio. Por causa do mau contato, já que os fios são um pouco finos. Então, pegar o bloco, voltar para controle. Bloco sempre, porque eu quero que depois que ele faça essas configurações, tudo que tiver aqui dentro fique se repetindo. E aí, pessoal, a gente vai começar a usar o bloco se. Se for verdadeiro, ele executa. Se não, ele faz outra coisa. Então, dentro dessa partezinha aqui, é onde eu vou colocar os meus parâmetros de comparação. Então, venho aqui em operadores e vou fazer uma comparação, né? Vou pegar o primeiro operador, desculpa, é o menor que. Então, se o pino analógico lê menor do que um determinado valor, ele vai fazer isso. Então, bora lá, movimento, valor do sensor analógico. Então, no caso aqui, a minha primeira porta é um analógico 0, então deixo aqui, não mudo. Se for menor do que o valor máximo, volto lá em variável, pego só esse bloquinho máximo, só a variável. Então, se o valor lido for menor do que 950, porque eu pressionei. Então, eu quero que ele mude o traje e toque. Então, venho aparência, mudo o traje. No caso, é o nosso primeiro traje, que é isso aqui, que é para dizer que eu pressionei essa tecla. E depois ele faz o que? Ele toca uma melodia. Para tocar melodia, pessoal, basta vir aqui em som e pegar aqui. Vou pegar toque a nota por tantas batidas. Então, já vou deixar do jeito que está aqui a primeira nota 60 e vou deixar meia batida, 0,5 batidas. Tranquilo? Então, toda vez que eu pressionar, ele faz isso. Se não, em vez de usar se não, eu vou usar um bloquinho chamado espere até. Ou seja, então ele vai ficar esperando até que eu salte o botão, ou seja, salta a tecla. E aí quando soltar a tecla ele vai comparar novamente. Então eu vou aproveitar aqui, pega aqui outro operador, só que dessa vez ele vai ter que ser maior do que o valor mínimo, né? Então vou pegar maior que e vou fazer a mesma coisa. Eu venho movimento, valor do sensor analógico e vou pegar a variável, no caso agora, mínimo. Então, se for
Se eu tiver soltado a tecla, o valor vai ser máximo, então ele vai lá para cima, né? Então vai ser maior do que o valor mínimo. E aí ele vai fazer o que? Ele vai voltar para o traje normal. Então vem uma aparência e mude o traje. No caso, para o primeiro traje. Pessoal, se você perceber, como são 6 teclas, isso quer dizer que eu vou ter que fazer isso aqui 6 vezes. Para não estar pegando toda hora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, duplicar e colocar aqui embaixo dentro do meu ciclo sempre. Só que agora eu vou mudar. Qual é o meu pino? Agora é o analógico 1. Ele vai mudar para que tecla? A tecla 2. A batida tem que ser diferente, então eu vou pegar a nota e vou colocar uma outra nota, deixar essa aqui 60, a próxima é 62. E vou mudar esse analógico 0 para analógico 1. E volta para a mesma coisa. Vou fazer o que? Vou duplicar. Agora eu vou duplicar de dois blocos, vou colocar aqui embaixo, deixar aqui. E agora, se aqui já é o analógico 1, que seria nosso segundo pino, então aqui vai ser o terceiro, analógico 2. Vai mudar para trás, para a tecla 3. Vou mudar a batida agora para 64. Aqui também vou mudar para o 2, e aqui eu deixo. E agora aqui vai ser o nosso pino 3, aliás, nosso pino 4, que está ligado no analógico 3. O traje vai ser o 3. Aqui também eu vou mudar para o 3. E nesse caso agora, 64, eu vou botar uma outra melodia, 65. Então, só conferindo, né? 0, 1, 2, 3. E o traje aqui, vamos conferir também, para continuar. Traje 1, traje 2, traje 3 e traje 4. Na realidade, tecla, né? Dizendo traje, mas na realidade é tecla. Então, duplicar, de novo 2, e vou colocar aqui embaixo. E foi errado, né? Mas só para poder... Então, ó, percebeu, eu coloquei ele aqui no lugar errado, vamos tirar. Ele não é aqui, ele é aqui. Pronto. Então, agora vamos continuar. Vou mudar logo o traje. O traje aqui vai ser o 5 e aqui vai ser o 6. Então, o pino. Deu pino, 2. Aqui vai ser o pino. Começar por aqui, logo embaixo. É o 5. 5. Aqui vai ser o 4. E aqui, 4. Pronto. Então, ele primeiro vai configurar os valores das minhas duas variáveis, né? Ele vai mudar o valor mínimo. Em vez de ser 0, agora é 150. E o valor máximo, em vez de ser 1023, vai ser 950. E aí ele vai entrar, tendo do ciclo sempre. E aí vai estar sempre verificando. Pressionei? Se eu pressionei, ele vai comprar os valores e vai tocar uma melodia. Então, quando eu clicar aqui na bandeirinha, que é apertar, bem, pessoal, agora, né, mostrando a parte prática, aqui, ó,